Olá, seja bem-vindo ao canal do GETAP no YouTube, o nosso grupo de estudo teológico e apoio ao professor. A paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da revista de adultos da CPAD, Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. A lição é a de número 11, do dia 12 de junho de 2016. Traz como título a tolerância cristã. E eu inicio dizendo a você, professor ou professora de escola bíblica dominical, que tolerância é diferente, ou tolerar é diferente de suportar. Suportar é muito mais do que tolerar. E tolerar é o direito de discordar, respeitando sempre, e com harmonia. O texto áureo da nossa lição vai dizer assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo de número 14, versículo de número 17. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: ele se utiliza de palavras do Sermão do Monte, lá de Mateus, capítulo 5, versículos 6 a 12, para reforçar que a proposta do reino de Deus não está ligada a nenhum assunto trivial. O interesse de Paulo é demonstrar a dimensão moral e ética da vida cristã, o que ele faz em todas as suas cartas. O cristão que aprende a viver de forma consagrada a Deus, dedicado a cooperar com o seu próximo e sem legalismo, ele vai experimentar grande paz e alegria produzidas pelo Espírito Santo em seu interior. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, especificando aí em Romanos capítulo 14, versículo de número 17. A verdade prática vai dizer assim: os crentes mais maduros não devem agir egoisticamente, mas precisam atuar como modelo para os mais fracos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a maturidade não deve servir de motivo para desprezar aqueles que ainda não têm uma compreensão total a respeito da liberdade adquirida através da justificação por Jesus Cristo. Então, querido professor de escola dominical, nós vemos já aí na verdade prática a questão da maturidade espiritual que o apóstolo Paulo vai tratar nesta lição de número 11. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 14, do versículo 1 ao versículo de número 6. A introdução da nossa lição, introdução ao comentário, o apóstolo Paulo, ele toma ciência de que havia desentendimentos dentro da igreja em Roma, devido à falta de compreensão por alguns cristãos judeus legalistas com a maneira de viver do evangelho, dos gentios cristãos ou cristãos gentios. Então observe que a igreja em Roma, dentro da igreja de Roma existia alguns desentendimentos, alguma falta de compreensão entre os cristãos e outros, que não viviam segundo os ditames da lei, mas experimentaram uma fé amadurecida. Quer dizer, os cristãos que haviam aceitado a fé, eles tinham um entendimento amadurecido, melhor, com respeito à liberdade cristã, do que os judeus que haviam já aprendido de acordo com a lei. Eles tinham dificuldade de entender e de aceitar esse novo modo de viver. Então, na igreja de Roma, dentro da igreja de Roma, existiam escravos, senhores, existiam pobres, ricos e em diferentes estágios
de maturidade espiritual. Mas as principais diferenças estavam entre os crentes judeus e os gentios. Isso quer dizer o quê? Que depois da circuncisão, a alimentação e o calendário das festividades é o que representavam as questões mais sensíveis que separavam judeus e gentios. Vejam bem que eles estavam tendo dificuldades de se entender em coisas tão simples. Paulo quer que esses dois grupos se respeitem mutuamente para o bem da igreja local e a expansão do reino de Deus. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição: uma igreja heterogênea. E o que isso quer dizer? Era uma igreja que era formada por vários grupos, como eu disse já aí na introdução do nosso comentário, diferentes em seu entendimento, diferentes em sua vivência e a sua aceitação e entendimento do novo modo de viver após a justificação em Cristo Jesus. Os subtópicos vão dizer o seguinte: a natureza da igreja, os fracos na fé e os fortes na fé. Primeiro, precisamos entender que o apóstolo Paulo era um cristão espiritualmente emancipado, tanto da tradicional observância da lei, quanto ao legalismo judaico-cristão da sua época. E aí, professor, precisamos sempre estar falando aos nossos assuntos, fazendo essa diferenciação. O cristão a qual o apóstolo Paulo está falando, lá em Roma, e nós também. Então, fazendo essa distinção, fica fácil para que o aluno possa compreender melhor. Muitos cristãos judeus que viviam em Roma ainda não estavam dispostos a abrir mão de certas doutrinas da tradição e exigências do judaísmo. Essas restrições alimentares, a guarda do sábado, da tradição do sábado, com todos os seus rituais envolvidos, e a celebração de dias especiais com jejuns e os oráculos. Então veja que era uma distinção que eles ainda não conseguiam abrir mão. Eles estavam apegados ainda à lei. Isto falando dos judeus. Esses cristãos romanos não eram heréticos, mas eles tinham dificuldade em compreender os mandamentos do Antigo Testamento à luz do Evangelho e o início na nova aliança inaugurada com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Se nós formos pensar no dia de hoje, realmente era algo bem difícil para o judeu entender esse novo ensino, vamos dizer assim, que o apóstolo Paulo estava trazendo. O apóstolo Paulo, ele vem demonstrando que entende o que passa no coração de um judeu tradicional e religioso, afirma que aqueles rituais religiosos não se aplicam à nova aliança em Cristo, o Messias. Então o apóstolo Paulo também tinha que ter muito entendimento, muita sabedoria para lidar com esses dois blocos de cristãos que estavam dentro da igreja de Roma. Ele deixa bem claro que ainda que a igreja fosse formada por pessoas diferentes, ela é indivisível e ela vive e precisa viver em unidade. Não existe mais judeus ou gentios, mas existe uma igreja, o corpo de Cristo, comprado com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa é a nova igreja, essa é a igreja de Cristo. E eles deveriam viver em amor, respeitando uns aos outros. Entendamos então que o apóstolo Paulo, quando fala em fracos na fé, como cristão intransigentes e críticos em relação aos cristãos que estavam desfrutando abundantemente da graça. Ele não está falando de pessoas em pecado, mas a procedimentos e expressões de fé. No caso dos judeus, os alimentos e as datas comemorativas. Então vejam bem, ele não está falando de pessoas que estavam vivendo em pecado dentro da igreja, não. Ele está falando de costume, maneira de expressar a fé, que estavam trazendo questões e discussões e desentendimentos dentro da igreja. Eram crentes nascidos de novo, mas imaturos quanto ao entendimento da nova aliança. Eles continuavam legalistas, né? Paulo ensina a todos nós que o cristão maduro
tem uma fé robusta e um coração amoroso para com todos os irmãos. O apóstolo Paulo está querendo que os cristãos se entendam, se amem, e aqueles que já têm uma fé amadurecida, entendam aqueles que ainda não têm e vivam para Cristo, tá certo? Então Paulo identifica como cristão forte aquele cuja maturidade espiritual lhe permite convicção de que a dieta alimentar é assunto secundário em relação ao verdadeiro e profundo compromisso de fé com o Espírito de Deus e a proclamação do Evangelho. Eles precisavam ter cuidado para que essas dissensões internas da igreja não viessem prejudicar o Evangelho, a proclamação do Evangelho a todos aqueles que ainda não haviam conhecido o Evangelho de Cristo. Então, esses detalhes doutrinários, aspectos culturais, raciais, linguísticos, devem contribuir para o crescimento espiritual dos crentes e a evangelização do mundo, e não para a difusão de batalhas teológicas inócuas, divisões fatais no caminho da fé. Infelizmente, nós ainda hoje temos essas dissensões dentro da igreja, discussões que não levam a nada, mas pessoas, cristãos, verdadeiros, autênticos, sinceros, mas que por picuinhas atrapalham muitas pessoas que estão caminhando ainda na sua fé, iniciando a sua fé, e aqueles que estão iniciando a sua fé precisam ter o nosso cuidado, a nossa ajuda, que somos mais maduros, a eles prosseguirem e alcançarem também um melhor nível de maturidade cristã. O tópico de número 2 vai falar de uma igreja tolerante. Está subdividido também em 3 subtópicos que vão dizer o seguinte: a lei da liberdade, a lei do amor e a lei da espiritualidade. Esse tópico aí pode trazer já de início a você, professor ou professora de escola bíblica dominical, uma controvérsia. Então eu sugiro que você, professor, já inicie explicando o que quer dizer essa igreja tolerante. Por quê? Existe em toda igreja, em toda classe de escola dominical, aquele irmão, você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Aquele irmão que não falta na escola bíblica dominical, que não falta aos cultos, e que ele pode entender esse tolerante aí como tolerar o pecado. E não é isso que está acontecendo. Então seria bom, já no início, você já explicar essa questão, que esse tolerar da igreja não é tolerar o pecado, tolerar o que é errado. Mas neste caso, não é em relação ao pecado, mas esse suportar aí, ele não significa apenas tolerar, mas sustentar com amor fraterno e compreensivo. Então veja bem, é suportar, é tolerar aqueles iniciantes na fé cristã. Não está querendo dizer que está tolerando o pecado, que o pecado está adentrando a igreja, e isso aí você, professor, poderá enfrentar na sua aula de escola bíblica dominical. Então, para evitar isso, já inicie a sua aula aí, já explicando que não é isso que Paulo está querendo dizer. O apóstolo Paulo, ele pergunta aos fracos: por que julgas teu irmão? E ele indaga também aos fortes: por que desprezas o teu irmão? Veja bem, os dois lados estavam falhando, e o apóstolo Paulo queria que eles se entendessem. Segue aí no versículo número 13: abandonemos o costume de julgar os outros e coloquemos em nosso coração não colocar obstáculos no caminho do irmão. O que acontece hoje muitas vezes é isso: aquele que se acha muito santo, santarrão, ele coloca obstáculo no outro. Aquele que já tem o seu conhecimento mais elevado, que já é mais maduro espiritualmente,
de certa forma também coloca obstáculo, porque quer que aquele outro irmão mude o seu modo de viver. O que nós precisamos entender é que Cristo nos ama a todos e que nós precisamos nos esforçar para amar a uns aos outros, entendendo um ao outro e sabendo que o Evangelho é para todos e que nós precisamos nos preocupar sim com a nossa vida cristã autêntica, deixando de lado então essas picuinhas, esses desentendimentos que não levam a nada. O apóstolo Paulo, ele se esforça na tese, ou esforça a tese, reforça essa tese de que o homem de si mesmo não tem força para livrar-se do pecado. Ele volta a reforçar essa tese, mas ele diz que Cristo proporcionou essa liberdade ao morrer na cruz do Calvário, quer dizer, somos livres em Cristo Jesus. O que a lei mosaica caracterizava como impuro já não fazia mais sentido para aqueles que haviam alcançado a maturidade espiritual. E isso refere-se a nós também, que já alcançamos a maturidade espiritual, pois eles haviam alcançado a liberdade em Cristo e não estavam mais apegados à lei. Então, existiam alguns judeus cristãos que ainda estavam apegados à lei. Era difícil para eles deixar a lei. E nós precisamos entender que era algo difícil mesmo, né? Mas hoje, eu e você, para nós é mais fácil. Temos a Bíblia Sagrada, temos os livros teológicos, temos grandes professores ensinadores, então é mais fácil para nós entender o que não era muito fácil para os judeus daquela época. A maneira mais sábia de nós resolvermos os conflitos, quer sejam grandes ou pequenos, quanto à expressão da fé e à liberdade cristã, é agir com amor. Termos amor para com os mais fracos. Você que já é maduro espiritualmente, tenha paciência, ame o seu irmão, esperando aí, nós precisamos entender, né, que Cristo vai mudar também, vai dar entendimento a todos. Cristo deu tanto valor ao fraco que decidiu morrer por ele. O cristão forte espiritualmente poderá fazer o sacrifício de aceitar pacientemente o seu irmão como ele é, na expectativa de que o Espírito Santo, a seu tempo, faça a sua obra. Para aquelas pessoas que são maduros espiritualmente, às vezes é tão difícil para ele suportar, né, aquele cristão que não tem tanto entendimento, mas eu e você precisamos esforçar isso, saber que eles fazem parte do corpo de Cristo também, e nós precisamos agir com amor, com entendimento, sabendo que eles também têm lugar no reino de Deus, né? Paulo aconselha então ao crente a manter a sua crença entre si mesmo e Deus, quer dizer, focar-se em Deus, focar na sua salvação, focar em obedecer a Deus, e desta forma você conseguirá entender aquele que é mais fraco, aquele que ainda não alcançou uma maturidade do nível que você já está. O irmão que acredita em certas liberdades não deve tentar influenciar os outros, visando afrouxar os seus padrões. Essa é uma questão muito séria dentro da igreja, viu, professor de escola bíblica dominical? Você vai enfrentar isso daí, porque tem aqueles irmãos que já são mais maduros espiritualmente, eles querem que a regra da igreja seja afrouxada. Não devemos entender desta forma. Não é questão de afrouxar, mas a questão de amar, de entender aquele irmão mais fraco, que entende de maneira diferente de você. Então, com amor, você vai ensinando a ele. Com amor, você vai sendo exemplo e logo no passar do tempo, essa é a questão de tempo mesmo, dar tempo ao tempo. Eles vão chegar ao seu nível de maturidade cristã e aí será mais fácil a sua convivência dentro da igreja, tanto para aqueles que acham que a igreja está afrouxando, como para aqueles que acham que a igreja deve sim afrouxar. É uma questão de entendimento. A Bíblia Sagrada é uma só para todos nós. Então, não vejamos para esse lado, mas vamos ver e entender com amor. E desta forma, tudo será melhor para todos nós. O tópico de número 3 vai falar de uma igreja acolhedora. E esse também, professor de escola dominical,
é um assunto complexo aí da nossa lição, hein? Ele fala em 3 subtópicos: o exemplo dos cristãos maduros, o exemplo de Cristo e o exemplo das Escrituras. Vamos pensar uma igreja acolhedora no contexto atual do século 21, onde as chamadas minorias buscam ser acolhidas pelas instituições, seja a família, seja o Estado, seja a escola, seja a igreja. Veja bem, hoje nós vemos muito isso. As minorias estão aí se esforçando para ser aceitas, e quando elas vêm para a igreja, pessoas diferentes de nós chegam na nossa igreja, não encontram espaço, não encontram essa igreja acolhedora, e aí é um problema sério, hein? Porque nós vemos que a igreja muitas vezes não está preparada, ou não está sendo preparada para receber estas minorias, está entendendo o que eu estou falando? Então fica difícil para muitas igrejas, e olha, é bem sério isso que eu vou dizer para você. Chega uma pessoa diferente de nós, adentra o templo em busca de ser acolhida, e de repente todas as pessoas se afastam dela porque ela é diferente. Esse é o momento de nós demonstrarmos o nosso amor cristão. Vou dizer para você, não é fácil, mas é necessário. É preciso que o cristão se esforce. Como exercer o amor ágape com essas pessoas que, ao procurar a igreja, elas não conseguem encontrar esse acolhimento? Na maioria das vezes, a igreja acolhedora se mostra despreparada para receber e conviver com os diferentes. Então, esse acolher aí, irmão, é algo muito complexo, é difícil e precisa ter muita oração e muito estudo para conseguir acolher essas pessoas e integrar elas na igreja, e elas vão levar um tempo para se habituar com a igreja. Muitas pessoas vêm com muitos trejeitos e aqueles irmãos mais radicais, mais antigos, não aceitam. Então é muita oração, é muito amor para que realmente essa igreja seja acolhedora, como está escrito aí na lição. Para enfrentar essa diferença, ou a diferença, é preciso, primeiro, discernimento; segundo, sensibilidade; terceiro, intencionalidade; quarto, escuta, e em último lugar, informação. Abra aí esse diálogo na sua sala de aula, você vai ver que esse assunto vai render muito aí, mas vai ser muito bom, tanto para os seus alunos, quanto para você. Tenha cuidado, administre bem aí, porque senão acaba o seu período, o seu tempo de aula, e não acaba o assunto. Então, tenha bastante cuidado com isso também. Paulo, ele identifica-se como um dos fortes, que sabem que essas coisas, que coisas? Questões de comer e beber não fazem diferença em se tratando da salvação. No entanto, esses crentes fortes não devem viver apenas para agradar a si mesmos. Eles têm obrigação de ser compreensivos com as fraquezas, isto é, com as dúvidas e receios daqueles que acreditam que certas coisas são erradas. Por outro lado, a Bíblia diz que nós precisamos preservar o bom costume. Então, você, professor de escola dominical, tenha cuidado na sua ministração de aula, porque de repente, se você não tomar cuidado, você pode ir contra o que a sua igreja ensina e prega, o que o seu pastor ensina e prega. Então tenha bastante cuidado. Você que já conhece os seus alunos, sabe a compreensão de cada um, então você sabe até onde você deve ir. Use de sabedoria aí, professor, para não criar um problema e um atrito, uma dissensão entre você e entre o superintendente da escola, entre você, os seus alunos e o seu pastor ou a sua pastora. Então tenha cuidado aí no seu ensinamento, né? Tenha bastante sabedoria para não criar aí uma desarmonia, tá certo? Então veja bem, quando nós estamos aqui falando, Paulo dizendo que ele se identifica com os fortes, é que ele já havia passado essa fase de
de tantas incompreensões. Ele já era maduro, ele já sabia o que ele estava vivendo, o que ele estava ensinando. Então Paulo aí, ele já se compara a estes fortes. Mas cabe aos fortes manter a harmonia na igreja ao conviverem com seus irmãos. Então cabe a você, irmão, professor, manter a harmonia. Você que é maduro, manter a harmonia, como está em Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2. Então nós precisamos ter esse cuidado, irmãos. A nós que somos maduros espiritualmente, é sabermos conviver com os irmãos que ainda não alcançaram um melhor nível, vamos dizer assim, de compreensão das Escrituras. A atitude de agradar aos outros deve ser tomada com um objetivo em mente. Veja bem, preste bem atenção. Encorajar e edificar o outro crente na fé. Então, essa questão de agradar não pode se misturar, não. Ela tem um foco, ela tem um objetivo, e você precisa ter um objetivo. Você está cedendo, abrindo mão, porque você já tem uma compreensão melhor das Escrituras, da Palavra de Deus, e você sabe que isso não fará diferença para você. Então, de certa forma, você vai estar agradando aquele irmão ou aquela irmã, encorajando ela a prosseguir, edificando ela na fé e desta forma sendo um modelo para ela também. Cristo foi o ser mais forte que já viveu, mas ele não agradava a si mesmo. Jesus Cristo, ele fazia tudo para agradar, para fazer a vontade de Deus Pai. Os crentes verdadeiramente fortes são aqueles que estão dispostos, observe bem, a limitar a sua liberdade a fim de amar e cuidar dos crentes mais fracos. Ele abre mão para que o outro tenha a oportunidade. E isso é lindo. E isso é ser cristão. E isso é ser forte na fé. Então observe bem, Salmo 69, versículo 9. Neste salmo messiânico que profetizou que o Messias veria o mundo e o que aconteceria com ele. Cristo sofreu porque escolheu não agradar a si mesmo. Então é uma questão de escolha. Eu escolho viver bem na minha comunidade. Se eu escolho viver bem, eu vou abrir mão das picuinhas, daquilo que não vai trazer proveito nenhum. Então eu, como um cristão maduro, experiente, vou fazer o quê? Pacificar, acalmar os ânimos e ajudar a igreja dessa forma, prosseguir. Eu agindo dessa forma, vou estar abençoando os meus irmãos, as minhas irmãs, e vou ser um canal de bênção para todos. E, de certa forma, vou estar ajudando o meu pastor, o meu líder, a conduzir o rebanho de Cristo. As Escrituras aqui, quando se refere ao Antigo Testamento, elas foram escritas e preservadas para gerações futuras. É o que o apóstolo Paulo está se referindo aqui. O conhecimento das Escrituras, elas afetam diretamente nossas atitudes em relação ao presente e ao futuro. Então eu preciso entender que quanto mais eu aprendo, quanto mais eu saber a respeito do que Deus fez no passado, maior será a minha confiança, a nossa confiança no que Deus fará nos dias vindouros, fará no futuro o que Ele poderá fazer. Devemos ler diligentemente a nossa Bíblia Sagrada para aumentarmos a nossa confiança naquilo que Deus considera ser o melhor para nós. Então, irmãos, nós precisamos voltar à Bíblia Sagrada. Nós precisamos voltar ao Evangelho. Nós precisamos voltar a ler mais a Bíblia Sagrada, estudar mais a Bíblia Sagrada. Falta muito isso hoje em nossas igrejas. Falta muito isso hoje, no meio até mesmo da nossa liderança. Maior tempo com Deus, maior tempo de leitura bíblica. A leitura bíblica nos dá condição de entender mais, não somente a nós mesmos, mas entender mais a igreja, entender mais os cristãos e nos tornarmos, sim, pessoas maduras,
que podem fazer com que o Evangelho se propague melhor e não venhamos, eu e você, sermos pedra de tropeço a ninguém, a nenhum, quer seja na igreja, quer seja fora da igreja, que nós possamos ser cristãos autênticos, sinceros e verdadeiros, que estão preocupados com a difusão do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero passar para a conclusão da nossa lição bíblica, quando eu entendo aqui, nessa conclusão, que se o nosso propósito, se o meu propósito, se o seu propósito, quanto cristão, é glorificar a Deus, não podemos ser surpreendidos em dissensões, desacordos ou discussões, especialmente em assuntos triviais, assuntos que não levarão a nada. Muitas vezes nós gastamos muito tempo com situações e questões e conversas que, primeiro, não agradam ao Espírito Santo e que não levarão a lugar nenhum, a não ser a nos chatear a nós mesmos, a entristecermos a nós e ao Espírito Santo. Nós devemos nos aceitar uns aos outros, como também Cristo nos aceitou, e vivermos em harmonia. Irmãos e irmãs, professores da Escola Bíblica Dominical, vamos ensinar aos nossos alunos a viver em paz, a viverem em harmonia dentro da igreja e fora da igreja. Fazendo assim, nós estaremos auxiliando não só o corpo de Cristo em harmonia, mas também estaremos auxiliando os nossos líderes a conduzir em paz, em harmonia, o rebanho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha uma excelente aula de Escola Bíblica Dominical. Muito bem, terminamos mais um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical, da nossa revista da CPAD. E eu convido a você a inscrever-se no nosso canal, deixe lá o seu joinha, compartilhe nos seus grupos, com seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer esse trabalho e que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Eu agradeço a você por estar conosco, convidando, esteja conosco na próxima semana, com certeza teremos mais subsídios que irão auxiliá-lo na sua ministração da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe.